falar sobre frações próprias, frações impróprias e frações aparentes. Vamos iniciar com as frações próprias. As frações próprias são as frações menores do que um inteiro. O que significa isso? Menores do que um inteiro. Aqui nós temos uma fração onde o numerador é 2 e o denominador é 3, ou seja, 2 sobre 3, ou 2 terços. Tá? Nós queremos pegar 2 terços de uma barra de chocolate. Isso aqui é uma barra de chocolate que eu desenhei para vocês. A primeira coisa é dividir a barra de chocolate em 3 partes, porque eu estou falando de terços. Né? Então, eu vou dividir essa barra de chocolate em 3 partes, ok? E solicitar 2 dessas 3 partes. Então, a gente vai pegar 2 partes das 3. Portanto, eu não vou completar a barra de chocolate inteira, eu vou pegar menos do que a barra de chocolate inteira. Já as frações impróprias são as frações maiores do que um inteiro. Vamos supor que eu quisesse 5 terços, essa fração aqui 5 terços, numerador 5, denominador 3. Como eu estou falando de terços, eu vou dividir minha barra de chocolate em 3 partes. Vamos supor que eu vou dividir essa primeira barra de chocolate em 3 partes. Só que não vai ser suficiente, porque eu quero pegar 5 partes. Então eu vou ter que ter uma outra barra de chocolate e também dividir ela em 3 partes. Agora eu vou pegar 5 partes que eu quero. Vou pegar 3 partes da primeira barra de chocolate, ou seja, a primeira parte de chocolate inteira, e 2 partes da próxima barra de chocolate. Portanto, aqui eu vou ter uma coisa maior que o inteiro. Então é importante a gente lembrar que as frações impróprias podem ser transformadas em frações mistas, que se dividem em a parte que é inteira e a parte que é de fração. Então aqui a gente colocou fração mista, aqui a fração, então, 5 terços, ela pode se dividir em um inteiro, uma barra inteira, 3 terços, mais 2 terços. Então a gente escreve o número misto como sendo 1 inteiro e 2 terços. Isso é muito importante na hora que a gente for trabalhar com radical, lembrar de fração própria, número misto ou fração imprópria. Agora vamos fazer frações aparentes. As frações aparentes são as frações que parecem ser frações, mas na hora que a gente vai simplificá-las, tá? Eliminar um fator de cima com um fator de baixo, a gente vai ter um número inteiro, né? Então ela é igual a um inteiro, ok? Por exemplo, eu quero 6 terços de uma barra de chocolate. Agora, só que se eu vou dividir uma barra de chocolate em 3 partes, eu não vou ter as 6 partes suficientes para eu poder pegar, porque eu quero dividir em 3 partes, mas pegar 6. Portanto, eu preciso de uma nova barra de chocolate, nesse caso aqui, vou dividir também em 3 partes. Aí eu vou pegar as 3 partes da primeira barra de chocolate, e as 3 partes da segunda barra de chocolate, totalizando as 6 partes que eu quero. Portanto, você vê que eu peguei as 2 barras de chocolate completas. Então, vai dar 6 dividido por 3 vai dar 2, ou seja, 2 inteiros.